Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 30 de outubro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O Evangelho de Lucas, O Evangelho segundo Lucas, ele não vai ser escrito para um povo específico. Na verdade, Lucas, ele era médico e ele era companheiro de jornada de Paulo, do apóstolo Paulo, E nós vamos ver que lá em Colossenses 4,14, Paulo vai descrever Lucas como um amado amigo que ele tinha. Nós vamos ver que Lucas, ele é de Atos em Roma, E nós vamos ver que ele vai ser alguém primordial na vida de Paulo, principalmente, quando Paulo vai ficar preso, em prisão domiciliar em Roma. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mais para frente. Então, Lucas, ele vai escrever o Evangelho com o objetivo de narrar os fatos, fazer um apanhado dos fatos para uma pessoa muito importante chamado Teófilo, Ele não era crente e ele recebeu sim algumas instruções sobre a fé cristã e ele tinha dúvidas, diversas questões, principalmente relacionado à sua origem judaica. E aí nós vamos ver que Lucas vai escrever, para Teófilo, tentando trazer sobre a vida de Teófilo essa renovação de confiança, confirmando a obra de Deus, a história através da vinda de Jesus, o Messias, Então é esse o objetivo da carta deste Evangelho de Lucas. E aí nós vamos ver que o tema central de Lucas é Jesus, o Salvador, O Salvador que veio alcançar a todos. Esta é a verdade que Lucas quer imprimir, não só no coração de Teófilo, mas também no coração de todos aqueles que se dispuserem a ler o Evangelho de Lucas. Então ele vai começar, com o prefácio, e Lucas, ele talvez por ser médico, você vai sentir que ele vai detalhar muitas coisas e você vai ter num vislumbre melhor, inclusive a respeito da questão do nascimento de Jesus, daquilo que vai anteceder o nascimento de Jesus como nenhum outro evangelho trouxe. Ele vai trazer de uma forma poética, de uma forma gostosa de você ver. Você começa, a vislumbrar aquele momento, Lucas, ele traz esses detalhes importantes. E olha só, ele começa falando assim: visto que de muito houve, empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois da acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. É assim que ele dá as boas-vindas, a este evangelho. É assim que ele traz o prefácio do livro dele. E aí ele começa falando sobre Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Nos dias de Herodes, o rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel, Então, nós podemos ver aqui que ele traz a origem, a descendência tanto de Zacarias quanto da sua esposa Isabel, que eles dois vinham de uma linhagem sacerdotal.
Ambos eram justos diante de Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos do mandamento do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Então aqui a gente tem um panorama dos pais de João Batista. E aí nós vamos ver que ora aconteceu que exercendo ele, quem? Zacarias, diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, diante do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um temor. E disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E acontecerá muito dos filhos de Israel e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor o Espírito no poder de Elias para convencer o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, profecia de Malaquias 4, 5 e 6. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa, minha mulher, ela é avançada também em dias. Respondeu-lhe anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para lhe trazer essas boas novas. Então nós tivemos outras aparições, né, de Gabriel, o anjo mensageiro. Nós vimos ele lá em Daniel, né, capítulo 8, ele vai aparecer e vai também se identificar. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia que essas coisas venham a realizar-se, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E o povo que estava esperando Zacarias se admiravam, porque ele estava demorando mais do que o costume lá dentro do santuário. Mas saindo, ele não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos, né? E ele permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, ele volta para casa. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me por anular o meu opróbrio perante os homens. Mas no 6º mês, o anjo Gabriel, ele é enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando, o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito por pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe chamarás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Olha que interessante, né? Se você for verificar, né, nós já falamos a respeito disso, Jesus ele é o cumprimento de uma promessa, né, que foi profetizado pelos profetas maiores e os profetas menores, que viria um da linhagem de Davi. Como Jesus ele é fruto, não é, do Espírito Santo de Deus, e nós podemos ver que José ainda não tinha coabitado com a sua noiva, né? O noivado aqui, o comprometimento que existia entre eles, né? O noivado que antecedia a consumação do casamento, nós podemos ver que estava ali muito próximo ao casamento deles, né? Eles estavam noivos e todos sabiam desse comprometimento. E aí vai ser nesse momento que o Espírito Santo, né, que Gabriel primeiro vem dar a notícia a uma virgem. Esta virgem era desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Então, Jesus, ele era filho de José por adoção, né, por criação. E José era da linhagem de Davi, né? Por isso, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será feito então, pois não tenho relação com homem algum, né? Ou seja, eu sou virgem, estou apenas comprometida com José. Foi-me dado, né, em promessa de casamento. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que lhe há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível. Todas as coisas lhe são possíveis. Então disse Maria: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E naqueles dias, dispondo Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade chamada Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então Isabel estava no 6º mês, quando Maria recebe a promessa, não é, de ser mãe do Messias. Então havia ali uma diferença de gestação de 6 meses de uma para a outra. Ouvindo ela a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo de Deus e clamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Olha que testificação extraordinária, não é? Elas não se viam com frequência, moravam um pouco distante uma da outra, não é? Mas o mover, de repente do Espírito Santo foi tão extraordinário ali naquele encontro, né? Que houve uma testificação do que estava acontecendo com Maria, né? E nós podemos ver que Isabel foi a primeira a testificar aquilo que acontecia com Maria. Veja só. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a tua voz, a tua saudação, e a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí nós temos o cântico de Maria, né? Então, por isso que eu falei para você que é muito especial o livro de
Lucas, porque olha quantos detalhes que nós ficamos sabendo a respeito do nascimento de Jesus através do relato de Lucas. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, poderoso, porque poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, né? E aí ela tem esse cântico extraordinário, né? Não dá pra gente falar aqui com detalhes, porque senão a gente não consegue terminar, né, a sequência do nosso texto de hoje. E aí nós vamos ver que ela vai permanecer ali por 3 meses com Isabel, para depois ela voltar para casa. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e ela teve o filho, ouvindo seus vizinhos e parentes que o Senhor a usara de grande misericórdia para com ela, participaram com ela do regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado de João. E disseram-lhe: ninguém há da tua parentela que tem esse nome? E perguntaram por acenos ao pai do menino o nome que deveria dar a ele. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca lhe abriu e foi desimpedida a sua língua. E aí nós podemos ver que sucedeu que todos os vizinhos, né? Sabe por quê? A primeira coisa que ele fez, ele louvou a Deus e todas as pessoas ficaram possuídas de grande temor. Por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas, né? E aí nós vamos ver o cântico agora de Zacarias, né? Agora que foi-lhe aberto, né, a oportunidade de fala, ele vai compor um cântico. A palavra diz que Zacarias estava cheio do Espírito Santo e ele profetiza: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo. Sabe de quem ele está falando? Ele não está falando do filho dele, ele está falando da vinda do Messias, né? E aí nós podemos ver que tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho. Agora sim, ele está falando do próprio filho, né? De João Batista, que seria o precursor de Jesus. João Batista, ele veio com o objetivo, né? Preparar o caminho do Senhor. E o menino crescia, se fortalecia no espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar a Israel. E aí nós vamos ter no capítulo 2 tudo isso no capítulo 1. No capítulo 2 nós vamos ter o nascimento de Jesus, né? E aí nós podemos ver que ele vai contar do alistamento, né? Que eles tiveram que subir para Galiléia, a cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque ele era da casa, da família de Davi, né? Então ele tinha um lugar certo para se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aí nós vamos ver que nesta viagem Maria vai ter as dores de parto, vai entrar em trabalho de parto e não tinha lugar para ela dar à luz, né? E ela vai dar à luz ao seu primogênito, ao seu filho, né? E vai ser utilizado como berço, uma manjedoura, tá no versículo 7, né?
E aí nós vamos ver que anjos e pastores que viviam no campo guardando o seu rebanho na vigília da noite, o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor dele e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, né? E aí, subitamente, né, apareceu o anjo, uma multidão de milícias celestiais, ou seja, os céus festejou o nascimento, e eles não se contentaram em ficar festejando o nascimento de Jesus, do Messias, lá nas alturas. Eles desceram, tamanha era a alegria para contagiar as pessoas, né? E aí nós vamos ver que glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, né? E ausentando-se dele, os anjos para o céu diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos fez a conhecer, né? E aí nós vamos ter logo em seguida a circuncisão de Jesus, né? A circuncisão é a marca registrada do povo judeu, eles fazem isso por estatuto em todas as suas gerações, e a criança, todo menino, ele é circuncidado ao 8º dia do seu nascimento. E isso também aconteceu com Jesus. Ele foi apresentado no templo, né? E havia 2 pessoas muito especial que aguardava, né, ansiosamente o cumprimento desta promessa. Um deles, né, era Simeão, um homem justo, piedoso, que aguardava, né, a consolação de Israel. E o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria para a morte antes que ele visse o Cristo do Senhor, né? E aí nós vamos ver que apenas Lucas conta esse episódio de Simeão abençoando a Maria e ao menino, né? E ele imagina a alegria. E outra pessoa muito especial que Lucas traz relato também é a profetisa Ana, que era uma viúva, né, da tribo de Assé. Ela era avançada em dias, já era viúva, ela ficou casada apenas 7 anos e desde a sua viuvez, aos 84 anos, ela aguardava no templo o cumprimento da profecia, né? Ela adorava de noite, de dia ela jejuava, ela orava, era uma vida de dedicação ao Senhor, né? Então nós vamos ver que ainda no capítulo 2 eles vão trazer um episódio aqui em Lucas relatando um momento muito especial, onde Jesus ele mostra o crescimento e o despontamento que ele tinha, né? Porque ele vai a Jerusalém com seus pais por ocasião da festa da Páscoa, e quando os pais menos esperam, procurando Jesus por todos os lados, descobre que Jesus está entre os doutores da lei, falando como alguém muito entendido, não é? Ali já se percebia quão diferente era aquele menino chamado Jesus de Nazaré, né? Nós vamos ter a pregação de João Batista no capítulo 3, onde ele prega o evangelho, levando o povo, né, ao arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. E nesse mesmo episódio do capítulo 3, nós vamos ter o batismo de Jesus e vai ser encerrado com a genealogia de Jesus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.